Oi, vamos conversar sobre endometriose no mês de conscientização da endometriose. Separei aqui vários tópicos para a gente destrinchando um por um e a gente entender melhor dessa doença, entender melhor quando a gente suspeita, quando a gente precisa de ajuda especializada e o que a gente tem que fazer em cada passo. Então, primeira definição de endometriose. O que é essa doença? Essa doença é a presença do tecido endometrial, que só pode viver aqui dentro do útero, em outros lugares da pelve. Na bexiga, nos ovários, na trompa, no intestino, nos ligamentos do útero. Esse tecido no lugar errado pode causar aderência entre os órgãos pélvicos, distorção da cavidade pélvica, dos órgãos pélvicos, nos lugares que eles têm que estar, e a presença de um fluido inflamatório. A pelve fica inflamada, é uma doença inflamatória. E com a pelve inflamada, com essas substâncias inflamatórias liberadas na pelve, pode ser difícil a sobrevivência do óvulo. A hora que ele é liberado aqui pertinho da trompa, ele cai na pelve, ele fica livre ali na pelve. E nesse momento, essas substâncias inflamatórias podem agir no óvulo, dificultando a fertilização, dificultando a sobrevivência dos óvulos. Então, essas são as possibilidades de alteração da endometriose que causam infertilidade. Essa alteração da anatomia pélvica pode, inclusive, lesar as trompas. Então, a gente pode fazer aquele exame famoso, a histerosalpingografia, que prova que a trompa está entupida. Uma das causas de obstrução tubária é a endometriose. Depois a gente vai conversar sobre os sintomas que a endometriose pode causar. Pode ser desde nada, nenhum sintoma, até dores muito importantes, principalmente no período menstrual, a gente chama de dismenorreia. Dores na relação sexual, a gente chama de dispareunia. E até dores acíclicas, fora do período menstrual, dependendo da gravidade da lesão, do local da lesão, da sensibilidade individual daquela paciente. Então, um dos sintomas que a gente deve sempre suspeitar é cólica menstrual. Mas eu tenho pouca cólica menstrual, ela não tá me incomodando? Ok. Mas eu tenho cólica menstrual e eu não estou conseguindo engravidar? Isso já tem que acender uma lâmpada pra gente. Porque agora eu vou falar sobre a prevalência dessa doença. O que é prevalência? A porcentagem das mulheres que vivem com a doença. Se a gente for comparar, checar esse número na população feminina em idade fértil, esse número varia nos estudos de 5 a 15%. Quando a gente vai medir isso na população de mulher que está tentando engravidar e não está conseguindo, ou seja, dos casais inférteis, a gente acha de 35% a 50%. É muita coisa, é um número muito maior. Então, quais são os sintomas que vão deflagrar a nossa atenção? Dor e infertilidade. As dores, como eu já expliquei, como é a característica da dor da endometriose, e infertilidade. Então, eu sempre chamo a atenção aqui nos meus vídeos de infertilidade sem causa aparente, a ISCA ou a ESCA, esterilidade sem causa aparente. Muitas vezes tem endometriose escondida, né? Então, é preciso sempre, na paciente que está tentando engravidar, aprofundar o diagnóstico e não se contentar com o diagnóstico de esterilidade sem causa aparente sem um diagnóstico mais profundo, mais especializado. Então, depois desses sintomas e da atenção a você na doença silenciosa, que ela pode se manifestar sem dor, mas com infertilidade, da prevalência que a gente vai falar, a gente tem duas maneiras de engravidar. Espontaneamente, que eu já disse porque que a endometriose pode atrapalhar para engravidar, e por FIV. Até hoje, muitos trabalhos na literatura vêm apontando a taxa de gravidez em mulheres com endometriose pior, ou seja, a gente engravida pior quando tem o diagnóstico de endometriose do que a paciente que tem outras causas de infertilidade, como alterações no sêmen, ou seja, alterações masculinas, ou infertilidade sem causa aparente, ou obstrução das trompas por outra razão, por uma razão infecciosa, por exemplo. Então, muito se fala sobre a diferença da taxa de gravidez no laboratório.
Como aqui no FIVMed, muitos outros serviços seguiram pesquisando isso, porque as nossas estatísticas internas não batem com essa informação. Nós não percebemos pacientes com endometriose engravidando menos do que pacientes sem endometriose. Então, eu separei um estudo para vocês, que quem me encaminhou foi o Dr. José Vitor Zanardi. Ele está acompanhando um serviço e operando com um importante pesquisador, médico, especialista em endometriose, que vive em Sydney. Ele me mandou esse trabalho dessa médica chamada Lauren Bishop, de 2020, é bem recente. E esse trabalho, ele comparou mulheres que não têm o diagnóstico de endometriose com mulheres com diagnóstico de endometriose. Ambos os grupos foram submetidos a FIV, com biópsia dos embriões, aquele procedimento que tira um pedacinho das células que vão virar a placenta e estudam geneticamente esse embrião. Nesse trabalho, os dados como porcentagem de embriões euploides, ou seja, embriões normais, não diferiu entre os grupos. Então, a gente continuou tendo a mesma porcentagem de embriões normais da endometriótica com a não endometriótica, porque havia uma dúvida de, por conta da diminuição da qualidade do óvulo, a gente poderia ter embriões menos normais, as endometrióticas. Então, além disso, eles pesquisaram a taxa de gravidez, foram os objetivos secundários do trabalho. A taxa de gravidez não teve alteração significativa. A taxa de aborto não teve alteração significativa, ou seja, os números foram comparáveis. E a porcentagem de nascidos vivos. Ou seja, é um dos trabalhos melhores até hoje. Ainda assim, ele tem problema, porque nesse grupo de pacientes que não têm endometriose, com certeza há o diagnóstico de endometriose numa porcentagem desse grupo, sem que eles saibam, porque não tem achado fácil de exame, né? Então pode ter escondido uma porcentagem de endometrióticas no meio dos grupos controle, nas pacientes que são tidas no trabalho como não endometriose. Mas mesmo assim é um trabalho grande que nos alerta para essa percepção clínica de que a gente acha que a paciente com endometriose não tem piores resultados em FIV. Eu tô falando isso porque é comum a paciente chegar aqui para mim no consultório e dizer assim: poxa vida, mas eu tive dificuldade para engravidar até agora você descobre endometriose, agora que eu não engravido mesmo por FIV. Isso não é verdade. Depois, ainda sobre um tema muito polêmico que já está bem explicitado na literatura que a gente não deve fazer, é a retirada dos endometriomas. Endometrioma é o nome que a gente dá para o cisto de endometriose que pode se formar dentro do ovário. Então, é o nome da endometriose nesse lugar. Então, um foco de endométrio cresce lá no ovário, vai formando um cisto de um conteúdo achocolatado, um sangue antigo, que se agrupa no ovário formando cistos, uma bolha lá dentro dessa substância. Então, antigamente a gente pensava, tem endometrioma, a gente tem que tirar esse cisto e deixar o ovário limpo. Então, nessa limpeza do ovário, a gente ganha baixa reserva ovariana. Porque a hora que a gente vai descolar esse cisto, mesmo em mãos hábeis, em cirurgiões hábeis, a gente vai descolar esse cisto do ovário, a gente tira inadvertidamente, mesmo sendo muito hábil, células normais do ovário que contém folículos. Então, a gente diminui a reserva ovariana dessa paciente. Tem diversos trabalhos que medem o antimileriano antes e o antimileriano depois, que é uma maneira que a gente tem de medir a reserva ovariana. E cai muito a reserva ovariana. E por que a gente precisa de reserva ovariana? Porque as pacientes de endometriose, elas frequentemente precisam de tratamentos de reprodução assistida, como FIV. E aqui no tratamento, no laboratório, nós devolvemos taxa de gravidez adequada quanto mais óvulo a gente recebe. Então é necessário, é bom para o caso ter bastante óvulo. Então essa paciente com endometriose, com endometrioma, que fez FIV antes da retirada do cisto de endometriose, vai responder com muitos óvulos, muito mais do que ela responderia depois da cirurgia.
Então não faz sentido operar e tirar cisto de endometriose do ovário se a gente tem uma certa segurança de que é endometriose mesmo, não é outra doença. Então devemos não operar endometriomas por conta da queixa de reserva ovariana. Quando que a gente pode associar paciente de endometriose com baixa reserva ovariana mesmo sem cirurgia, né? Existe essa queixa, mas a maioria das vezes que a paciente tem baixa reserva ovariana é porque ela fez a retirada do cisto. Mas sim, a presença do endometrioma pode destruir tecido ovariano comum, normal, mas tem um trabalho também que mediu como que é a resposta de uma paciente que tem um ovário acometido e outro normal, que não há diferença estatística entre a resposta dos dois ovários, ou seja, o endometrioma ainda há dúvidas que suspeitas de que ele não altera a resposta ovariana de FIV durante a estimulação, ou seja, retirar endometrioma a gente não deve fazer. Depois eu já fui direto para os resultados de FIV e com aquela paciente que diagnosticou endometriose, tem infertilidade e ela tem alguns caminhos a serem trilhados. Então, o primeiro caminho óbvio que a paciente pensa muito é cirurgia, operar a endometriose para melhorar essas condições pélvicas, restabelecer a anatomia pélvica habitual, fisiológica, para depois tentar engravidar espontaneamente. Então tem um monte de trabalho que mede, que compara essa conduta cirúrgica com a conduta FIV, a conduta tratamento de reprodução assistida. E a gente vê que a conduta FIV, tratamento de reprodução assistida, é imensamente superior à taxa de gravidez do que operar e seguir tentando espontaneamente depois da cirurgia. E quando que essa conduta ainda acontece no nosso meio, né? A gente pega muito paciente que estava no seu ginecologista geral, até no especialista em laparoscopia, que fez o diagnóstico, operou e depois tentou engravidar. Essa conduta não não devo brigar com quem fez isso, porque se essa conduta acontece durante com a vida da paciente jovem, não, ela é jovem, ela tem 28 anos, fez a cirurgia para tentar engravidar, e ela não engravidou nos próximos 6 meses, 1 ano, eu não diminuí a reserva ovariana, não deixei a paciente envelhecer para depois fazer o tratamento. É diferente indicar a cirurgia numa paciente de 38, 39, 40. Onde a indicação da cirurgia demora, o agendamento demora, a recuperação da cirurgia demora, tudo isso junto, e mais 6 meses tentando engravidar, a paciente frequentemente perdeu 1 ano de tentativa. 1 ano numa fase reprodutiva delicada, onde a taxa de gravidez aos 40 anos é muito pior do que aos 39 e assim sucessivamente. Então a gente tem que tomar cuidado com a indicação cirúrgica realizada em pacientes acima de 35 anos. Ainda mais porque não temos trabalho na literatura respaldando essa conduta, fazendo com que essa conduta seja bem indicada, tá? Depois, vamos conversar um pouquinho sobre na demora do diagnóstico, né? O que acontece frequentemente? O paciente está no consultório do ginecologista queixando de cólica desde sempre. E ele faz, desde sempre, da paciente jovem, ultrassom pélvico ou ultrassom transvaginal, que pode mostrar lesões grandes. Então, esse tipo de exame mostra bem grandes endometriomas, ovários que estão grudados atrás do útero, pelve sem mobilidade. Então, o ultrassonografista geral, comum, ele pode fazer esse diagnóstico sim, da endometriose já muito avançada. Endometriose só no ligamento útero-sacro, que fica atrás, pouca endometriose na trompa, endometriose no peritônio pélvico. Essa endometriose a gente não consegue fazer o diagnóstico com ultrassom comum, ultrassom transvaginal, ultrassom pélvico. Então, a solicitação da ressonância magnética da pelve, ela é muitas vezes ainda hoje demorada demais, a gente retarda muito a solicitação da ressonância magnética da pelve. Por isso que eu considero esse exame essencial em que situações? Na paciente que tem dor com ultrassom normal, precisa fazer ressonância magnética da pelve, tá bom?
Na paciente que tem esterilidade sem causa aparente, fazer o diagnóstico de endometriose às vezes não vai mudar a conduta, mas pode ajudar o casal a entender o que ele tem que fazer, qual a conduta a tomar, porque eu acho endometriose, então eu tô achando que eu não tinha nada. Agora eu acho endometriose e vou fazer o quê? Vou tratar e vou saber do meu médico que quem tem endometriose engravida muito menos, mesmo espontaneamente, às vezes precisa de tratamento. Então é importante a ressonância magnética da pelve, a gente deve lançar mão disso. Então eu não achei nada, mesmo assim eu devo fazer laparoscopia para fazer o diagnóstico de endometriose? Há muito tempo que essa conduta da laparoscopia diagnóstica, para a gente ter certeza que não tem ou não endometriose, já caiu por terra, porque se durante já esse procedimento o tratamento das lesões fossem levar a gente a engravidar mais no futuro, seria ótimo, a gente poderia fazer isso de rotina para todo mundo, mas não fazemos porque não melhora a taxa de gravidez, tá bom? Então, eu separei esses trabalhos. Então, as grandes lições do mês de endometriose é: cuidado na demora do diagnóstico, cuidado em tentar engravidar espontaneamente em idades avançadas, piorando a taxa de gravidez, porque diminuiu a reserva ovariana. Muito cuidado em operar endometrioma por conta da diminuição da reserva ovariana. Vamos mais animados para ciclos de FIV, achando que nós não vamos engravidar pior do que as nossas colegas que não têm endometriose. E vamos procurar ajuda especializada em endometriose. São questões importantes que a gente deve pensar. E boa sorte!